Ela reinava sozinha naquela terra quente, onde só o suor e o silêncio a acompanhavam. Mas naquele entardecer, um homem desceu da caminhonete com um olhar que despiu sua alma. Os olhos dele queimavam promessas, e o toque que ainda não veio já a fazia tremer. Ali começou um duelo de corpos disfarçado de negócios. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Luísa Mendonça nunca conheceu outro lar além das terras vermelhas do oeste baiano. Criada entre as plantações de soja e algodão da fazenda IP Amarelo, ela respirava o ar da Chapada como quem respira liberdade. Aos 28 anos, cavalgava melhor que qualquer peão. Conhecia cada palmo daquelas terras e carregava nos olhos castanhos a mesma determinação que seu pai, seu Gervásio, carregara por décadas. Os moradores de Barreiras e das cidades vizinhas já estavam acostumados com a visão da jovem mulher montada em seu alazão, com as botas sujas de terra e os cabelos negros trançados. Muitos a admiravam de longe. Outros cochichavam que era uma pena que tanta beleza viesse acompanhada de gênio tão forte. Pretendentes não faltaram ao longo dos anos, mas nenhum resistia ao seu temperamento independente, à sua recusa em aceitar ordens ou imposições. Essa aí não vai amansar nunca, diziam os mais velhos quando a viam passar pela cidade. E ela ouvia, sorria e seguia seu caminho, orgulhosa de sua fama. Seu Gervásio, viúvo há quase 20 anos, tentava disfarçar o orgulho que sentia da filha única com resmungos e conselhos que ela raramente seguia. No fundo, sabia que era graças a Luísa que a fazenda IP Amarelo continuava próspera, mesmo com sua saúde debilitada pelos anos de trabalho duro e pela bebida que se tornou sua companheira nas noites solitárias. Minha filha, ele costumava dizer nas raras ocasiões em que o álcool o deixava sentimental em vez de amargo. Você nasceu com o espírito do sertão dentro de você, livre e forte como o vento que sopra na chapada. Foi num entardecer de agosto, quando o céu se tingia de laranja e vermelho sobre a imensidão do cerrado, que Luísa percebeu algo diferente no comportamento do pai. Seu Gervásio estava mais inquieto que o normal, olhando constantemente para o relógio e para a estrada de terra que levava à sede da fazenda. "O senhor está esperando alguém, pai?" perguntou, apoiando-se na cerca do curral onde acabara de recolher os cavalos. Seu Gervásio evitou seu olhar. "Um amigo vem me visitar. Coisa de homem, negócios." Luísa sentiu um arrepio. Conhecia bem aquele tom de voz. Era o mesmo que ele usava quando adolescente, quando perdia dinheiro nas apostas e tentava esconder dela. Mas agora era diferente. Havia algo mais ali, um nervosismo que não combinava com o velho fazendeiro. "Que tipo de negócios?" insistiu ela, aproximando-se. Antes que o pai pudesse responder, o som de um motor potente quebrou o silêncio do entardecer. Uma caminhonete preta, moderna e imponente, levantava poeira na estrada, aproximando-se rapidamente da sede. "Ele chegou", murmurou seu Gervásio, passando a mão pelos cabelos grisalhos num gesto nervoso. O veículo estacionou diante da casa grande e Luísa observou com curiosidade quando a porta se abriu. Um homem alto, de porte atlético e pele bronzeada pelo sol, desceu da caminhonete. Vestia uma camisa social branca com as mangas dobradas até os cotovelos, calça jeans e botas de couro. Seus olhos de um verde intenso esquadrinharam o lugar com interesse antes de pousar nela. Por um instante, um único e perturbador instante, Luísa sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Um calafrio que não era de medo, mas de uma estranha consciência do próprio corpo. Sacudiu a cabeça, irritada com a própria reação, e adiantou-se para descobrir quem era aquele homem e o que queria com seu pai. "Bem-vindo ao IP Amarelo, senhor." Ela deixou a pergunta no ar, estendendo a mão de maneira profissional. "Caio Rezende", respondeu ele, com uma voz grave e melodiosa que combinava perfeitamente com sua aparência. Seus dedos, fortes e calejados, envolveram os dela num aperto firme. "Você deve ser Luísa. Seu pai falou muito sobre você." Havia algo no modo como ele a olhava, como se já a conhecesse, como se soubesse exatamente quem ela era, que a incomodou profundamente. "Curioso porque ele nunca mencionou você."
retrucou ela, soltando a mão e voltando-se para o pai. O que está acontecendo aqui? Seu Gervásio parecia ter envelhecido 10 anos naqueles poucos minutos. Vamos entrar, filha. Temos muito o que conversar. Na sala de estar da Casa Grande, uma construção centenária que misturava a arquitetura colonial com toques modernos trazidos por Luísa ao longo dos anos, seu Gervásio serviu uísque para si mesmo e para o visitante. Luísa recusou a bebida, preferindo manter-se alerta. O senhor Rezende é um empresário do agronegócio, começou seu Gervásio, evitando o olhar da filha. Ele tem fazendas por todo o centro-oeste, exporta para a China, Estados Unidos. E o que ele quer conosco? Interrompeu Luísa impaciente. Caio Rezende tomou um gole do uísque, saboreando o momento. Na verdade, já consegui o que queria. Seus olhos verdes fixaram-se nos dela. Agora sou o novo proprietário do IP amarelo. Luísa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Virou-se para o pai. Do que ele está falando? O velho fazendeiro afundou-se na poltrona, parecendo menor e mais frágil do que nunca. Eu perdi a fazenda, filha. Num jogo de pôquer ontem à noite em Barreiras. Perdeu a fazenda? A voz de Luísa subiu uma oitava, incrédula. Como assim perdeu? Essa fazenda é nossa há 3 gerações. É o nosso lar, o nosso sustento. Eu sei, gemeu seu Gervásio, escondendo o rosto nas mãos. Eu tinha uma boa mão. Achei que poderia recuperar as dívidas que vínhamos acumulando. Você não sabia, mas estamos no vermelho há mais de 1 ano. Luísa sentiu o sangue ferver nas veias. No vermelho? Como assim no vermelho? Eu gerencio a produção, os contratos de venda. Então, a compreensão a atingiu como um raio. Os empréstimos. Você continuou fazendo empréstimos às minhas costas. Não era uma pergunta, era uma constatação amarga. Eu ia resolver tudo, murmurou o velho. Tinha um plano. Apostar a fazenda da sua família num jogo de cartas não é exatamente o que eu chamaria de plano, observou Caio Rezende, com um leve sorriso nos lábios. Luísa virou-se para ele, os olhos faiscando de raiva. Você sabia disso tudo. Sabia das dívidas, da situação financeira, e mesmo assim aceitou a fazenda como aposta. Ele deu de ombros imperturbável. Negócios são negócios, senhorita Mendonça. Seu pai é um homem adulto e tomou suas próprias decisões. Não por muito tempo, respondeu ela, cruzando os braços. Vamos contestar isso na justiça. Um acordo feito sob a influência do álcool. Não havia testemunhas suficientes, interrompeu Caio. E tudo foi devidamente documentado. Os papéis já estão registrados em cartório hoje pela manhã. Legalmente, esta fazenda agora me pertence. Luísa sentiu o mundo girar ao seu redor. Como sua vida podia mudar tão drasticamente em questão de minutos? Como poderia perder tudo? Sua terra, seu lar, seu legado, por causa de uma aposta estúpida. E o que acontece agora? Perguntou a voz trêmula de raiva contida. Você nos expulsa da nossa própria casa? Caio Rezende colocou o copo de uísque na mesa e levantou-se. Era ainda mais alto de pé, e sua presença parecia preencher toda a sala. Não tenho intenção de expulsá-los, disse, para a surpresa de Luísa. Na verdade, tenho uma proposta. Seu pai me contou sobre suas habilidades administrativas, senhorita Mendonça, sobre como conhece cada detalhe da operação da fazenda. Luísa estreitou os olhos, desconfiada. E daí? E daí que preciso de alguém assim. Alguém que conheça a terra, os funcionários, a rotina. Quero que continue trabalhando aqui, como gerente da fazenda. Luísa soltou uma risada amarga. Você quer que eu trabalhe para você? Na minha própria fazenda? Na minha fazenda, corrigiu ele suavemente. E sim, é exatamente isso que estou propondo. Um salário justo, liberdade para tomar decisões operacionais, e vocês dois podem continuar morando na Casa Grande. Luísa olhou para o pai, que parecia ter envelhecido 20 anos naquela noite, depois para o homem diante dela, alto, confiante, com um sorriso enigmático nos lábios que a fazia querer ao mesmo tempo socá-lo e... Não, ela não admitiria nem para si mesma o que mais queria fazer. Posso recusar? Perguntou, erguendo o queixo em desafio. Caio deu de ombros novamente. Claro, nesse caso, terei que trazer alguém de fora, alguém que provavelmente não conhecerá as peculiaridades locais, que precisará de tempo para se adaptar, para conquistar a confiança dos funcionários.
Era uma ameaça velada e ambos sabiam disso. Se ela recusasse, a fazenda poderia sofrer, e os empregos de dezenas de famílias que dependiam do IP amarelo estariam em risco. Preciso de tempo para pensar, disse Luísa finalmente. Você tem até amanhã, respondeu Caio caminhando em direção à porta. Vou passar a noite em Barreiras e volto pela manhã para ouvir sua resposta. Quando a caminhonete se afastou, levantando poeira na estrada escura, Luísa virou-se para o pai, os olhos ardendo de lágrimas que se recusava a derramar. Como você pôde? Sussurrou. Como pôde arriscar tudo o que temos? Seu Gervásio não respondeu. Não havia o que dizer. O estrago estava feito, e agora cabia a Luísa decidir o que fazer com os pedaços quebrados do seu mundo. Naquela noite, sozinha no quarto que fora seu, desde a infância, Luísa contemplou as opções. Poderia recusar a oferta, pegar o pai e ir embora, recomeçar em outro lugar. Mas isso significaria abandonar tudo o que amava, tudo pelo que havia trabalhado a vida inteira. Significaria abandonar as famílias que dependiam da fazenda para sobreviver. Ou poderia aceitar, engolir o orgulho e trabalhar para o homem que agora possuía o que deveria ter sido seu por direito. Trabalhar sob o olhar daqueles olhos verdes perturbadores, sentindo a cada dia o peso da derrota. De qualquer forma, uma coisa ela sabia com certeza. Caio Rezende poderia ter ganhado a fazenda, mas nunca ganharia sua submissão. Se decidisse ficar, seria em seus próprios termos. Quando o sol nasceu sobre as plantações do IP amarelo, Luísa já estava de pé, vestida para o trabalho com a decisão tomada. A caminhonete preta chegou pontualmente às 8 da manhã. Caio Rezende desceu do veículo, impecável em sua camisa social azul clara e calças escuras. Parecia mais um executivo de São Paulo do que um fazendeiro do interior da Bahia. Bom dia, senhorita Mendonça, cumprimentou, com uma leve inclinação de cabeça. Espero que tenha dormido bem. Poupo os cumprimentos, senhor Rezende, respondeu Luísa friamente. Aceito sua proposta com algumas condições. Os olhos verdes de Caio brilharam de interesse. E quais seriam elas? Primeiro, meu pai não será perturbado. Ele ficará na casa grande e manterá sua dignidade perante os funcionários. Segundo, não haverá demissões em massa. As famílias que trabalham aqui há gerações serão respeitadas. Terceiro, eu terei autonomia total nas decisões do dia a dia. Você pode ser o dono no papel, mas eu conheço esta terra e estas pessoas. Caio cruzou os braços, avaliando-a com um olhar penetrante. É só isso? Não. Se em algum momento eu sentir que você não está cumprindo sua parte, ou se estiver prejudicando a fazenda ou seus funcionários de alguma forma, eu me reservo o direito de sair imediatamente e levarei meu conhecimento comigo. Por um longo momento, Caio apenas a observou, o rosto impassível. Então, para a surpresa de Luísa, ele sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto, suavizando suas feições e iluminando seus olhos. Aceito suas condições, senhorita Mendonça. Todas elas. Estendeu a mão e Luísa hesitou apenas um instante antes de apertá-la. O toque dele era firme, quente, e enviou uma corrente elétrica pelo seu braço que ela preferiu ignorar. Mas tenho uma condição também, acrescentou ele, ainda segurando sua mão. Luísa ergueu uma sobrancelha. E qual seria? Chega de senhor Rezende e senhorita Mendonça. Vamos trabalhar juntos, afinal. Sou Caio. Luísa, respondeu ela, relutante. E assim, com um aperto de mão sob o sol da manhã, começou a estranha parceria entre Luísa Mendonça e Caio Rezende na fazenda IP Amarelo. Uma parceria que ambos suspeitavam seria muito mais complicada do que um simples acordo de negócios. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. As primeiras semanas da nova administração do IP Amarelo foram tensas e repletas de desafios silenciosos. Luísa fazia questão de manter a rotina que sempre tivera. Acordava antes do sol, tomava café com os peões na cozinha comunitária e percorria a fazenda para verificar pessoalmente cada setor. Caio, por sua vez, estabeleceu-se no antigo escritório de seu Gervásio, modernizando-o com computadores e equipamentos que permitiam monitorar a produção com precisão. O que mais perturbava Luísa
era a facilidade com que Caio parecia se adaptar à vida no campo. Para um homem que viera da capital, ele demonstrava notável familiaridade com os desafios da agricultura de larga escala. Cavalgava com desenvoltura, conversava de igual para igual com os trabalhadores mais experientes e rapidamente conquistou o respeito da maioria dos funcionários. "Ele não é tão ruim quanto você pensava, né?", comentou Dona Zefa, a cozinheira que trabalhava na fazenda desde antes de Luísa nascer. "Pelo menos não está demitindo ninguém, como aquele fazendeiro novo de Goiás fez com os Ribeiro." "Ainda", respondeu Luísa, cortando uma laranja com mais força do que o necessário. "É cedo demais para saber o que ele realmente quer." Dona Zefa lançou-lhe um olhar astuto. "O que ele quer? Ora, menina, está na cara. Ele quer você." "Dona Zefa!", exclamou Luísa, sentindo o rosto esquentar. A velha cozinheira apenas riu, voltando a se ocupar com suas panelas. "Já vi muita coisa nessa vida, minha filha. E o jeito como aquele homem olha para você não tem nada a ver com colheita de soja." Luísa tentou ignorar o comentário, mas as palavras de Dona Zefa a perseguiram durante todo o dia. Era verdade que às vezes flagrava Caio observando-a quando pensava que ela não estava olhando. E havia momentos durante as reuniões no escritório em que ele se aproximava mais do que o necessário, seu perfume amadeirado invadindo seus sentidos, tornando difícil manter a concentração. Mas o que mais a incomodava não eram as supostas intenções de Caio, era sua própria reação a elas. Porque seu coração acelerava quando o via no estábulo pela manhã, a camisa grudada no corpo após a cavalgada? Porque se pegava pensando nele nas horas mais inesperadas? Porque, apesar de toda a raiva que sentia pela situação, não conseguia odiá-lo como queria? Numa tarde particularmente quente, Luísa estava supervisionando a manutenção do sistema de irrigação quando Caio apareceu, montado em um cavalo negro que havia trazido consigo. "Problemas?", perguntou ele, desmontando com agilidade. Luísa apontou para as tubulações. "Vazamento, nada grave, mas precisa ser consertado antes da próxima irrigação." Caio aproximou-se para examinar o problema, e Luísa não pôde deixar de notar como a camisa branca contrastava com sua pele bronzeada, como seus movimentos eram precisos e seguros. "Tive o mesmo problema na fazenda de Goiás ano passado", comentou ele. "Precisamos substituir toda esta seção." "Eu sei", respondeu ela cruzando os braços. "Já pedi as peças, chegam amanhã." Caio sorriu, aquele sorriso que fazia pequenas rugas aparecerem nos cantos dos seus olhos. "Você é realmente eficiente, Luísa. Não sei como esta fazenda funcionaria sem você." Era um elogio sincero, e Luísa sentiu-se desarmada por um instante. "Estou apenas fazendo meu trabalho." "E fazendo muito bem." Ele olhou ao redor para as plantações que se estendiam até o horizonte. "Quer me acompanhar numa cavalgada? Gostaria de verificar a cerca do setor norte." Uma parte de Luísa queria recusar, manter a distância profissional que tentava desesperadamente preservar. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo a cada dia, queria aceitar o convite, passar mais tempo a sós com ele. "Tenho muito trabalho a fazer", respondeu finalmente. "O trabalho pode esperar 1 hora", insistiu Caio. "O pôr do sol na chapada é algo que não deveria ser perdido." Havia algo na maneira como ele disse isso, uma nota quase vulnerável em sua voz, que finalmente a convenceu. "1 hora", concordou ela. "Vou buscar meu cavalo." Cavalgaram lado a lado em silêncio confortável, através das plantações de algodão que ondulavam na brisa da tarde. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que refletiam na terra vermelha do cerrado. "É lindo, não é?", comentou Caio, diminuindo o passo de seu cavalo. Luísa assentiu, permitindo-se relaxar pela primeira vez em semanas. "É por isso que nunca consegui ir embora, mesmo quando tive oportunidades. Há algo nesta terra que te prende." "Sei exatamente o que quer dizer", respondeu ele, seu olhar fixo no horizonte. "Cresci em São Paulo numa cobertura na Avenida Paulista, mas desde criança sonhava com espaços abertos, com a liberdade do campo." Luísa olhou para ele com curiosidade renovada. Como um menino da cidade acabou se tornando um fazendeiro? Caio sorriu, com uma expressão distante. "Meu avô tinha uma pequena fazenda em Minas. Passei alguns verões lá quando criança, antes dele adoecer e meus pais venderem a propriedade. Mas aquelas lembranças nunca me deixaram.
Quando completei 21 anos e recebi minha parte da herança de meu pai, investi tudo na compra de uma fazenda falida no Mato Grosso e a transformou em um império, concluiu Luísa, relembrando o que seu pai havia dito sobre o império agrícola de Caio. Ele deu de ombros. Não foi fácil. Cometi muitos erros no início, mas aprendi com eles e com as pessoas que conheci pelo caminho. Pessoas como você, Luísa, que nasceram com a terra no sangue. Havia uma sinceridade em sua voz que pegou Luísa desprevenida. Este não era o homem arrogante e calculista que havia imaginado. Este era alguém que, como ela, amava a terra e entendia sua magia. Pararam no topo de uma pequena elevação, de onde se podia ver quase toda a extensão da fazenda IP Amarelo. O sol agora tocava o horizonte, transformando as plantações em um mar dourado. Por que você quis esta fazenda? Perguntou Luísa subitamente. Você já tem várias propriedades, fazendas maiores e mais modernas que o IP Amarelo. Por que aceitar a aposta do meu pai? Caio virou-se para olhá-la diretamente nos olhos, e Luísa sentiu seu coração falhar uma batida. Havia algo intenso em seu olhar, algo que ia muito além de terras e negócios. Você realmente não sabe? Perguntou ele, com uma voz baixa que fez a pele dela se arrepiar. Antes que Luísa pudesse responder, o som de uma moto se aproximando quebrou o momento. Era Juvenal, o capataz, vindo em alta velocidade. Dona Luísa, seu Caio, chamou ele, parando bruscamente ao lado deles. É o seu Gervásio. Ele não está bem. Luísa sentiu um aperto no peito. O que houve? Ele caiu, dona. Estava no celeiro. Parecia tonto. A dona Zefa está com ele na casa grande. Sem esperar resposta, Luísa esporeou seu cavalo e partiu em disparada, o coração acelerado pelo medo. Atrás dela, podia ouvir os cascos do cavalo de Caio tentando alcançá-la. Quando chegaram à casa grande, seu Gervásio estava deitado no sofá da sala, com dona Zefa aplicando compressas frias em sua testa. Estava pálido e sua respiração parecia laboriosa. Pai! Exclamou Luísa, ajoelhando-se ao lado dele. O que aconteceu? Não foi nada, resmungou o velho fazendeiro, tentando se levantar. Só uma tontura. Ele precisa de um médico, disse Caio, já com o celular na mão. Vou chamar Dr. Marcos em Barreiras. Não preciso de médico nenhum, protestou seu Gervásio, mas sua voz fraca traía sua condição. Precisa sim, insistiu Luísa segurando sua mão. E desta vez vai obedecer, pai. Enquanto Caio falava ao telefone, organizando para que o médico viesse até a fazenda o mais rápido possível, Luísa observou o rosto envelhecido do pai. Havia meses que ele não parecia bem, mas sempre atribuíra isso ao estresse das dívidas secretas, ao abuso do álcool. Agora, vendo-o tão frágil, percebeu que poderia ser algo mais sério. Dr. Marcos chegou em menos de uma hora, dirigindo sua caminhonete pela estrada de terra com a urgência de quem conhecia a importância do patriarca do IP Amarelo. Após um exame minucioso, levou Luísa e Caio para o corredor. É o coração, disse o médico, com a franqueza de quem conhecia a família há décadas. Ele precisa de exames mais detalhados, tratamento adequado. Recomendo que o levem para São Paulo, para um especialista. São Paulo? Repetiu Luísa, atordoada. Mas isso significa semanas longe da fazenda. Meses, possivelmente, corrigiu o médico. Dependendo do que os exames mostrarem e do tratamento necessário. Luísa sentiu o mundo girar novamente. Primeiro a fazenda, agora seu pai. Tudo o que amava parecia estar escorregando por entre seus dedos. Não se preocupe com a fazenda, disse Caio, como se lesse seus pensamentos. Eu cuido de tudo aqui. Você precisa estar com seu pai agora. Luísa olhou para ele, surpresa com a oferta. Mas você não conhece as rotinas, os fornecedores? Aprendo rápido, respondeu ele, com um sorriso reconfortante. E sempre posso te ligar se tiver dúvidas. O importante é que seu pai receba o melhor tratamento possível. Havia uma genuína preocupação em sua voz que tocou Luísa profundamente. Este não era o comportamento de um homem que tinha apenas interesses comerciais. Por que você se importa? Perguntou ela, quando o médico saiu para preparar a medicação que seu Gervásio precisaria para a viagem. Caio segurou seu olhar por um longo momento. Porque você se importa, respondeu simplesmente. E porque sei como é perder um pai.
O meu partiu quando eu tinha 23 anos, antes que pudéssemos resolver nossas diferenças. A vulnerabilidade em sua voz, a dor genuína em seus olhos, derrubou mais uma barreira no coração de Luísa. Pela primeira vez desde que ele chegara, ela permitiu-se ver além do homem de negócios, além do novo proprietário da fazenda. Viu o homem, com suas próprias cicatrizes, seus próprios arrependimentos. Nos dias que se seguiram, Caio surpreendeu Luísa com sua eficiência e generosidade. Organizou tudo para a viagem de seu Gervásio a São Paulo, incluindo hospedagem em um apartamento próximo ao hospital e uma enfermeira particular para acompanhá-los. Insistiu em pagar todas as despesas, apesar dos protestos de Luísa. Considere um adiantamento do seu salário, disse ele quando ela tentou recusar. Ou um empréstimo, se preferir. Podemos acertar as contas quando você voltar. Na manhã da partida, enquanto a ambulância particular que levaria seu Gervásio até o aeroporto de Barreiras esperava na entrada da casa grande, Luísa encontrou Caio no escritório, revisando alguns documentos. Vim me despedir, disse ela parada na porta, e agradecer por tudo que tem feito. Caio levantou-se, contornando a mesa para ficar frente a frente com ela. Não precisa agradecer, Luísa. É o mínimo que posso fazer. Houve um momento de silêncio, preenchido apenas pelo som distante dos pássaros e pelo bater acelerado do coração de Luísa. A proximidade de Caio, o calor que emanava dele, a maneira como seus olhos verdes pareciam ver através dela, tudo conspirava para deixá-la confusa, vulnerável. Cuide bem da fazenda, pediu ela finalmente. É tudo o que tenho. Não é tudo, respondeu ele suavemente. Você tem muito mais do que isso, Luísa. Tem sua força, sua determinação, seu coração. E então, num movimento tão natural que pareceu inevitável, Caio se inclinou e beijou-a. Não foi um beijo possessivo ou dominador, como Luísa poderia ter imaginado. Foi um beijo gentil, quase reverente. Um beijo que pedia, não exigia. Por um momento, ela se permitiu responder, entregando-se à sensação de seus lábios nos dela, a segurança de seus braços fortes ao redor de sua cintura. Mas então, a realidade a atingiu como um balde de água fria, e ela se afastou, ofegante e confusa. Não posso, murmurou. Não agora. Caio assentiu, respeitando seu espaço. Eu sei. Seu pai precisa de você. E eu também. A fazenda estará aqui naquelas palavras, uma certeza que fez Luísa tremer. Sem confiar na própria voz para responder, ela apenas assentiu e saiu rapidamente. Durante a viagem até São Paulo, enquanto observava o pai adormecido no assento ao seu lado, Luísa permitiu-se finalmente admitir o que vinha negando por semanas. Estava se apaixonando pelo homem que havia tomado sua fazenda. O homem que, de uma forma estranha e inesperada, agora estava ajudando a salvar seu pai. O que isso significava? O que aconteceria quando retornasse ao IP amarelo? E mais importante, poderia confiar em seus próprios sentimentos ou estava apenas vulnerável devido a todas as mudanças em sua vida? Enquanto o avião cortava os céus do Brasil em direção a São Paulo, Luísa só tinha certeza de uma coisa. Nada seria como antes quando retornasse para casa. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal São Paulo. Era um universo diferente do IP amarelo. As semanas se transformaram em 2 meses entre exames, consultas e o início do tratamento de seu Gervásio. O diagnóstico não foi tão grave quanto temiam inicialmente. Um problema cardíaco que, com medicação adequada e mudanças no estilo de vida, poderia ser controlado. No entanto, os médicos foram enfáticos quanto à necessidade de evitar o estresse e principalmente o álcool. Para Luísa, os dias na capital paulista eram uma mistura de preocupação com o pai e pensamentos constantes sobre a fazenda e sobre Caio. Falavam-se todos os dias por telefone ou videochamada. Conversas profissionais sobre a produção, os funcionários, as decisões que precisavam ser tomadas. Mas havia sempre algo mais nas entrelinhas, nas pausas, nos olhares trocados através da tela. Caio enviava fotos diárias da fazenda, mantendo-a conectada com sua terra. Mostrava as plantações crescendo, os animais, o pôr do sol na varanda da casa grande. Pequenos gestos que faziam Luísa sentir-se menos distante, menos deslocada na cidade grande
que nunca havia sido seu lar. Ele liga todo dia, não é? Perguntou seu Gervásio certa manhã, enquanto tomavam café no pequeno apartamento alugado por Caio. Luísa sentiu o rosto corar levemente. É apenas trabalho, pai. Ele precisa da minha orientação. O velho fazendeiro sorriu com aquela sabedoria que só os anos trazem. Um homem como Caio Rezende não precisa da orientação de ninguém, filha. Ele construiu um império sozinho. Então, por que acha que ele liga? Isso você precisa descobrir por si mesma, respondeu seu pai com um sorriso enigmático. No final da tarde daquele mesmo dia, enquanto seu Gervásio repousava, Luísa recebeu uma ligação diferente. Era Dona Zefa, a voz trêmula de preocupação. Menina, precisamos de você aqui, disse a velha cozinheira sem rodeios. Temos problemas. O coração de Luísa acelerou. Que tipo de problemas? É uma praga na plantação de algodão. Começou semana passada, parecia coisa pequena, mas está se espalhando rápido. O seu Caio está fazendo o possível. Trouxe especialistas de Brasília, mas... Mas o quê, Dona Zefa? Mas nada está funcionando, e agora os peões estão falando em sair. Dizem que é mau agouro, que a fazenda está amaldiçoada desde que o dono mudou. Luísa fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. A plantação de algodão era a principal fonte de renda da fazenda naquela temporada. Se perdessem a safra, o prejuízo seria devastador. Por que Caio não me contou isso? Ele não queria te preocupar, menina. Disse que você já tem problemas suficientes com seu pai doente. Mas as coisas pioraram ontem, quando o Zé Pequeno e mais 3 peões entregaram o aviso prévio. Luísa sentiu uma onda de emoções contraditórias. Raiva, porque Caio havia escondido informações importantes. Preocupação com a fazenda e seus funcionários. E, surpreendentemente, um toque de gratidão pela tentativa dele de poupá-la. Vou resolver isso, disse ela determinada. Diga ao Caio para me ligar assim que puder. Quando o telefone tocou meia hora depois, Luísa estava pronta para confrontá-lo. Por que não me contou sobre a praga? Disparou assim que atendeu. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha e então um suspiro cansado. Não queria adicionar mais essa preocupação. Você já está lidando com muita coisa aí. A fazenda é minha responsabilidade, Caio. Tecnicamente é minha, respondeu ele, mas sem o tom arrogante que poderia ter usado. Era apenas uma constatação. Mas entendo o que quer dizer. Deveria ter contado. A sinceridade em sua voz desarmou Luísa. Quão ruim está a situação? Pior do que eu gostaria, melhor do que poderia ser, respondeu ele. Conseguimos conter a praga em um setor, mas está se espalhando para os outros. Os métodos convencionais não estão funcionando. E os funcionários? Dona Zefa disse que alguns estão querendo sair. Caio hesitou. É verdade. Há um clima estranho na fazenda. Alguns dos mais antigos dizem que é porque você não está aqui, que a terra sente sua falta. Em outra situação, Luísa teria rido da superstição, mas conhecia bem aqueles homens e mulheres que trabalhavam na terra há gerações. Para eles, a conexão com o solo ia muito além da ciência. Preciso voltar, declarou ela, tomando uma decisão instantânea. E seu pai? Ele está estável agora. E o apartamento tem enfermeira. Posso ficar uma semana aí, resolver a situação e voltar. Houve outro silêncio do outro lado da linha, e Luísa podia quase visualizar Caio pensando, avaliando opções. Vou mandar o jato particular, disse ele finalmente. Pode estar em Barreiras amanhã à tarde. Luísa piscou surpresa. Jato particular? Você tem um jato? Ela podia ouvir o sorriso na voz dele quando respondeu. Tenho. É útil quando se tem propriedades espalhadas por 4 estados. Luísa não pôde deixar de sorrir também. Era fácil esquecer, em meio às preocupações diárias da fazenda, que Caio Rezende era um dos maiores empresários do agronegócio brasileiro. Está bem, concordou ela. Estarei pronta amanhã. Seu Gervásio não ficou feliz com a notícia de que Luísa precisava retornar temporariamente à fazenda, mas compreendeu a necessidade. Apenas prometa que não vai exagerar, pediu ele. Conheço você, filha. Sei como mergulha de cabeça nos problemas. Prometo, pai, que volto em uma semana, no máximo. No dia seguinte,
Enquanto o jato particular de Caio cortava os céus em direção a Barreiras, Luísa sentiu uma mistura de ansiedade e, surpreendentemente, empolgação. Apesar das circunstâncias, a ideia de retornar ao IP amarelo, de sentir novamente o cheiro da terra, de ver os rostos familiares e, sim, de rever Caio, fazia seu coração bater mais forte. Quando o avião pousou, Caio estava esperando na pista, encostado em sua caminhonete. Vestia roupas simples de trabalho, jeans, camisa de manga curta, botas, mas para Luísa ele parecia mais atraente do que qualquer executivo em terno e gravata. "Bem-vinda de volta", disse ele, com um sorriso que iluminou seus olhos verdes. Luísa sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Estava em casa. A situação na fazenda era realmente séria, como Luísa constatou assim que chegaram. A praga, um tipo de fungo que atacava as raízes do algodão, já havia comprometido quase 30% da plantação. Os tratamentos convencionais com fungicidas não estavam surtindo efeito, e o clima de desânimo era palpável entre os funcionários. "Mostrei tudo aos especialistas de Brasília", explicou Caio enquanto caminhavam entre as fileiras de plantas afetadas. "Eles recomendaram um tratamento químico mais agressivo, mas estou relutante em usar. O impacto ambiental seria significativo." Luísa observou atentamente as plantas tocando o solo, examinando as folhas amareladas. "Meu avô enfrentou algo parecido na década de 90, comentou. "Mas não era exatamente isso." Passou o resto do dia consultando os funcionários mais antigos, revisando os registros climáticos e de tratamento do solo dos últimos anos, buscando padrões, conexões. Caio a acompanhava, atento a cada palavra, cada observação. Ao cair da noite, quando retornaram à casa grande, Luísa estava exausta, mas determinada. "Acho que temos que olhar para o problema de forma diferente", disse enquanto Dona Zefa servia o jantar. "Não se trata apenas de matar o fungo, mas de entender por que ele está prosperando agora." "O que quer dizer?", perguntou Caio, inclinando-se sobre a mesa com interesse genuíno. "Este fungo sempre existiu no solo daqui em pequenas quantidades. Algo mudou no equilíbrio natural, permitindo que ele se espalhasse assim." Caio assentiu lentamente. "O sistema de irrigação novo. Instalamos há 3 meses, pouco antes de você partir." Luísa bateu levemente na mesa, animada pela descoberta. "Exatamente. O solo está mais úmido do que o normal, criando condições perfeitas para o fungo. Precisamos ajustar o sistema, reduzir a irrigação nos setores afetados e aplicar um tratamento orgânico à base de calcário e um fungo antagonista que meu avô costumava usar." O entusiasmo de Luísa era contagiante. Pela primeira vez em dias, Caio sentiu uma esperança real de resolver o problema sem recorrer a medidas extremas. "Você é incrível", disse ele, olhando-a com uma admiração que fez Luísa corar. "Apenas conheço esta terra", respondeu ela, desviando o olhar. "Cresci ouvindo as histórias do meu avô, observando seus métodos." No dia seguinte, reuniram toda a equipe e apresentaram o plano. A presença de Luísa teve um efeito imediato no moral dos trabalhadores. O fato dela ter retornado especificamente para resolver o problema da praga foi visto como um sinal de comprometimento que ajudou a dissipar os rumores de mau agouro. Trabalharam incansavelmente nos dias que se seguiram, ajustando o sistema de irrigação, aplicando o tratamento orgânico, monitorando cuidadosamente cada setor da plantação. Caio não se limitou a dar ordens. Estava na linha de frente, trabalhando ao lado dos peões, suando sob o sol inclemente do cerrado. "Ele não é como os outros patrões", comentou Zé Pequeno, o peão que havia ameaçado sair, enquanto observava Caio ajudar a carregar sacos de calcário. "Põe a mão na massa de verdade." Luísa concordou silenciosamente. A cada dia que passava, Caio a surpreendia mais. Não era apenas seu conhecimento técnico ou sua disposição para o trabalho duro que a impressionava. Era a maneira como tratava as pessoas. Conhecia cada funcionário pelo nome, preocupava-se com suas famílias, ouvia suas opiniões com respeito genuíno. No 4º dia após o retorno de Luísa, os primeiros sinais de melhora começaram a aparecer. O avanço do fungo havia sido contido e algumas plantas já mostravam sinais de recuperação. "Acho que conseguimos", disse Caio,
enquanto observavam o pôr do sol da varanda da casa grande, depois de mais um longo dia de trabalho. Graças a você. Luísa sorriu, permitindo-se relaxar pela primeira vez desde que chegara. Foi um esforço conjunto. Você manteve tudo funcionando enquanto eu estava fora. Enfrentou o início da crise sozinho. Não fiz nada que você não teria feito, respondeu ele, seus olhos verdes refletindo o céu alaranjado. Na verdade, você provavelmente teria resolvido o problema antes que se tornasse tão grave. Havia uma sinceridade em sua voz que tocou Luísa profundamente. Este homem, que poderia facilmente ter exercido seu poder como proprietário para impor decisões, escolhia constantemente o caminho da parceria, do respeito mútuo. Por que você é assim? Perguntou ela subitamente. Assim como? Tão diferente do que eu esperava. Quando você chegou, pensei que fosse apenas mais um empresário da cidade, vendo a fazenda como um investimento, os funcionários como números. Caio refletiu por um momento antes de responder, talvez porque já estive do outro lado. Quando comecei, ninguém acreditava em mim. Era jovem demais, urbano demais. Tive que provar meu valor a cada dia, ganhar o respeito dos homens que trabalhavam para mim não por ser o dono, mas por merecer. Ele se virou para encará-la diretamente, e Luísa sentiu seu coração acelerar sob a intensidade daquele olhar. Além disso, continuou ele dando um passo em sua direção, há algo no IP amarelo que é diferente de todas as outras propriedades que tenho, algo que me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. E o que seria? Perguntou Luísa, a voz quase um sussurro. Você, respondeu Caio simplesmente. Desde a primeira vez que ouvi falar de você, a mulher que domava cavalos selvagens e comandava uma fazenda com punho de ferro e coração de ouro, soube que precisava conhecê-la. E quando finalmente te vi naquele primeiro dia, entendi por que nenhum homem havia conquistado seu coração. Você merece mais do que qualquer um possa oferecer. Luísa sentiu o fôlego falhar. Nunca, em toda sua vida, alguém havia falado com ela daquela maneira, como se fosse algo precioso, algo a ser reverenciado, não possuído. Você ganhou minha fazenda em uma aposta, lembrou ela, numa última tentativa de resistência. Caio sorriu, um sorriso gentil que alcançou seus olhos. Seu pai me ofereceu dinheiro, outras terras, mas eu insisti na fazenda IP amarelo, porque sabia que era o único jeito de conhecer você. Não estou orgulhoso disso, mas não me arrependo. Não quando estamos aqui agora. E então, como naquele dia da despedida, ele se inclinou para beijá-la. Desta vez, porém, Luísa não recuou. Permitiu-se sentir o calor dos lábios dele nos seus, a firmeza de seus braços ao redor de sua cintura, a promessa silenciosa daquele toque. O beijo foi lento, profundo, carregado de uma emoção que nenhum dos dois precisava nomear. Quando finalmente se separaram ofegantes, Luísa percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dela. A raiva, a desconfiança, a resistência, tudo havia se transformado em algo diferente. Algo assustador em sua intensidade. Eu deveria te odiar, sussurrou ela, as mãos ainda apoiadas no peito firme dele. Deveria lutar contra isso. Eu sei, respondeu Caio, acariciando seu rosto com uma delicadeza surpreendente para mãos tão fortes. E respeitaria sua decisão, se fosse isso que realmente quisesse. Mas não era o que Luísa queria. Ela percebeu com clareza cristalina. O que queria era este homem. Não o proprietário do IP amarelo, mas o homem que trabalhava ao lado dos peões, que respeitava a terra e suas tradições, que olhava para ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Naquela noite, sob as estrelas do cerrado que haviam testemunhado gerações da família Mendonça, Luísa tomou a decisão mais difícil e mais fácil de sua vida. Conduziu Caio até seu quarto, o mesmo quarto onde crescera, onde sonhara com um futuro que nunca incluíra um homem como ele. Não houve palavras quando a porta se fechou atrás deles. Não eram necessárias. Havia apenas toques reverentes, respirações entrecortadas, a descoberta mútua de corpos que pareciam feitos um para o outro. Luísa, que nunca havia permitido que homem algum ultrapassasse suas barreiras emocionais ou físicas, entregou-se completamente. Não por submissão, mas por escolha, não por rendição, mas por parceria.
E Caio, que poderia ter tomado, escolheu receber. Cada carícia era uma pergunta, cada beijo uma promessa. Ele a venerou como a deusa da terra que ela era, paciente, atento a cada reação, cada suspiro. Quando finalmente se tornaram um, Luísa compreendeu que não estava perdendo nada de si mesma. Estava ganhando uma parte que nem sabia que faltava. Depois, deitados nos braços um do outro, observando a lua que entrava pela janela, Caio traçou com os dedos o contorno do rosto de Luísa. Você é livre, disse ele suavemente. Sempre foi e sempre será. Isto entre nós não muda isso. O que muda, então? Perguntou ela, apoiando-se no cotovelo para olhá-lo melhor. Muda que agora somos parceiros, em todos os sentidos. A fazenda é sua tanto quanto minha. Na verdade, sempre foi. Luísa franziu o senho, confusa. O que quer dizer? Caio suspirou, sentando-se na cama. Seu rosto adquiriu uma expressão séria, quase solene. Há algo que preciso te contar, Luísa. Algo sobre o jogo de pôquer com seu pai. O coração de Luísa acelerou com um pressentimento estranho. O que tem ele? Seu pai não perdeu a fazenda para mim, revelou Caio, segurando suas mãos. Na verdade, ele ganhou. O quê? Luísa se afastou, puxando o lençol para cobrir-se, subitamente vulnerável. Não entendo. Seu pai tinha uma mão imbatível. Poderia ter levado todo o meu dinheiro. Mas quando descobriu quem eu era, fez uma proposta diferente. Caio pausou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Ele disse que a fazenda estava afundando em dívidas, que não conseguiria salvá-la sozinho. Disse que você merecia mais do que ver o trabalho da sua vida ser tomado pelos bancos. Meu pai vendeu a fazenda para você? A voz de Luísa tremeu. Não exatamente. Propôs uma parceria. Eu assumiria as dívidas, investiria na modernização e, em troca, ficaria com parte da propriedade. Mas ele tinha uma condição. Qual? Que você nunca soubesse. Que acreditasse que ele havia perdido tudo, para que seu orgulho não a impedisse de aceitar a ajuda. Luísa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Era tão típico de seu pai. Orgulhoso até o fim, disposto a parecer fraco aos olhos dela para protegê-la. Por que está me contando isso agora? Perguntou, a voz embargada. Porque não quero começar o que temos com uma mentira entre nós, respondeu Caio, acariciando seu rosto. Porque você merece saber a verdade. E porque quero que entenda que nunca quis tomar o que é seu. Só queria uma chance de estar ao seu lado, de ajudar a preservar o legado da sua família. Luísa deixou as lágrimas correrem livremente agora, enquanto processava tudo o que havia descoberto. Sentiu-se traída pelo pai, enganada por Caio, mas também, estranhamente, amada de uma maneira que nunca imaginara ser possível. Eu deveria estar furiosa, disse finalmente. Você tem todo o direito, concordou Caio. Mas não estou, continuou ela, surpreendendo a si mesma. Estou grata por você não ter desistido, mesmo quando foi difícil, por ter cuidado da fazenda como se fosse sua, por ter se importado com meu pai mais do que ele merecia depois de enganá-lo dessa maneira. Caio sorriu aliviado. Seu pai te ama, Luísa. Tudo o que fez foi para proteger você e seu futuro. Luísa assentiu, compreendendo finalmente as escolhas do pai. Amanhã vou ligar para ele. Temos muito o que conversar. E nós? Perguntou Caio, uma vulnerabilidade rara em sua voz. Onde isso nos deixa? Luísa olhou para o homem à sua frente, forte, decidido, mas também gentil e honesto. O homem que havia entrado em sua vida através de um engano, mas conquistara seu respeito e seu coração pelo próprio mérito. Nos deixa exatamente onde deveríamos estar, respondeu, inclinando-se para beijá-lo novamente. Juntos, e sob o luar do cerrado, selaram mais uma vez a união que havia nascido não da dominação, mas do respeito. Não da posse, mas da parceria. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal São Paulo. Era um universo diferente do IP amarelo. As semanas se transformaram em 2 meses entre exames, consultas e o início do tratamento de seu Gervásio. O diagnóstico não foi tão grave quanto temiam inicialmente. Um problema cardíaco que, com medicação adequada e mudanças no estilo de vida, poderia ser controlado. No entanto, os médicos foram enfáticos
quanto à necessidade de evitar o estresse e principalmente o álcool. Para Luísa, os dias na capital paulista eram uma mistura de preocupação com o pai e pensamentos constantes sobre a fazenda e sobre Caio. Falavam-se todos os dias por telefone ou videochamada. Conversas profissionais sobre a produção, os funcionários, as decisões que precisavam ser tomadas. Mas havia sempre algo mais nas entrelinhas, nas pausas, nos olhares trocados através da tela. Caio enviava fotos diárias da fazenda, mantendo-a conectada com sua terra. Mostrava as plantações crescendo, os animais, o pôr do sol na varanda da casa grande. Pequenos gestos que faziam Luísa sentir-se menos distante, menos deslocada na cidade grande que nunca havia sido seu lar. "Ele liga todo dia, não é?" perguntou seu Gervásio certa manhã, enquanto tomavam café no pequeno apartamento alugado por Caio. Luísa sentiu o rosto corar levemente. "É apenas trabalho, pai. Ele precisa da minha orientação." O velho fazendeiro sorriu com aquela sabedoria que só os anos trazem. "Um homem como Caio Rezende não precisa da orientação de ninguém, filha. Ele construiu um império sozinho." "Então por que acha que ele liga?" "Isso você precisa descobrir por si mesma", respondeu seu pai com um sorriso enigmático. No final da tarde daquele mesmo dia, enquanto seu Gervásio repousava, Luísa recebeu uma ligação diferente. Era Dona Zefa, a voz trêmula de preocupação. "Menina, precisamos de você aqui", disse a velha cozinheira sem rodeios. "Temos problemas." O coração de Luísa acelerou. "Que tipo de problemas?" "É uma praga na plantação de algodão. Começou semana passada, parecia coisa pequena, mas está se espalhando rápido. O seu Caio está fazendo o possível. Trouxe especialistas de Brasília, mas... Mas o quê, Dona Zefa? Mas nada está funcionando, e agora os peões estão falando em sair. Dizem que é mau agouro, que a fazenda está amaldiçoada desde que o dono mudou." Luísa fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. A plantação de algodão era a principal fonte de renda da fazenda naquela temporada. Se perdessem a safra, o prejuízo seria devastador. "Por que Caio não me contou isso?" "Ele não queria te preocupar, menina. Disse que você já tem problemas suficientes com seu pai doente. Mas as coisas pioraram ontem, quando o Zé Pequeno e mais 3 peões entregaram o aviso prévio." Luísa sentiu uma onda de emoções contraditórias. Raiva, porque Caio havia escondido informações importantes. Preocupação com a fazenda e seus funcionários. E, surpreendentemente, um toque de gratidão pela tentativa dele de poupá-la. "Vou resolver isso", disse ela determinada. "Diga ao Caio para me ligar assim que puder." Quando o telefone tocou meia hora depois, Luísa estava pronta para confrontá-lo. "Por que não me contou sobre a praga?" disparou assim que atendeu. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha e então um suspiro cansado. "Não queria adicionar mais essa preocupação. Você já está lidando com muita coisa aí. A fazenda é minha responsabilidade, Caio." "Tecnicamente é minha", respondeu ele, mas sem o tom arrogante que poderia ter usado. Era apenas uma constatação. "Mas entendo o que quer dizer. Deveria ter contado." A sinceridade em sua voz desarmou Luísa. "Quão ruim está a situação?" "Pior do que eu gostaria, melhor do que poderia ser", respondeu ele. "Conseguimos conter a praga em um setor, mas está se espalhando para os outros. Os métodos convencionais não estão funcionando." "E os funcionários?" "Dona Zefa disse que alguns estão querendo sair." Caio hesitou. "É verdade. Há um clima estranho na fazenda. Alguns dos mais antigos dizem que é porque você não está aqui, que a terra sente sua falta." Em outra situação, Luísa teria rido da superstição, mas conhecia bem aqueles homens e mulheres que trabalhavam na terra há gerações. Para eles, a conexão com o solo ia muito além da ciência. "Preciso voltar", declarou ela, tomando uma decisão instantânea. "E seu pai?" "Ele está estável agora. E o apartamento tem enfermeira. Posso ficar uma semana aí, resolver a situação e voltar." Houve outro silêncio do outro lado da linha, e Luísa podia quase visualizar Caio pensando, avaliando opções. "Vou mandar o jato particular", disse ele finalmente. "Pode estar em Barreiras amanhã à tarde." Luísa piscou surpresa. "Jato particular? Você tem um jato?"
Ela podia ouvir o sorriso na voz dele quando respondeu. Tenho. É útil quando se tem propriedades espalhadas por 4 estados. Luísa não pôde deixar de sorrir também. Era fácil esquecer, em meio às preocupações diárias da fazenda, que Caio Rezende era um dos maiores empresários do agronegócio brasileiro. Está bem, concordou ela. Estarei pronta amanhã. Seu Gervásio não ficou feliz com a notícia de que Luísa precisava retornar temporariamente à fazenda, mas compreendeu a necessidade. Apenas prometa que não vai exagerar, pediu ele. Conheço você, filha. Sei como mergulha de cabeça nos problemas. Prometo, pai, que volto em 1 semana, no máximo. No dia seguinte, enquanto o jato particular de Caio cortava os céus em direção a Barreiras, Luísa sentiu uma mistura de ansiedade e, surpreendentemente, empolgação. Apesar das circunstâncias, a ideia de retornar ao ipê amarelo, de sentir novamente o cheiro da terra, de ver os rostos familiares e, sim, de rever Caio, fazia seu coração bater mais forte. Quando o avião pousou, Caio estava esperando na pista, encostado em sua caminhonete. Vestia roupas simples de trabalho, jeans, camisa de manga curta, botas, mas para Luísa ele parecia mais atraente do que qualquer executivo em terno e gravata. Bem-vinda de volta, disse ele, com um sorriso que iluminou seus olhos verdes. Luísa sentiu algo quente se espalhar em seu peito. Estava em casa. A situação na fazenda era realmente séria, como Luísa constatou assim que chegaram. A praga, um tipo de fungo que atacava as raízes do algodão, já havia comprometido quase 30% da plantação. Os tratamentos convencionais com fungicidas não estavam surtindo efeito, e o clima de desânimo era palpável entre os funcionários. Mostrei tudo aos especialistas de Brasília, explicou Caio enquanto caminhavam entre as fileiras de plantas afetadas. Eles recomendaram um tratamento químico mais agressivo, mas estou relutante em usar. O impacto ambiental seria significativo. Luísa observou atentamente as plantas tocando o solo, examinando as folhas amareladas. Meu avô enfrentou algo parecido na década de 90, comentou, mas não era exatamente isso. Passou o resto do dia consultando os funcionários mais antigos, revisando os registros climáticos e de tratamento do solo dos últimos anos, buscando padrões, conexões. Caio a acompanhava, atento a cada palavra, cada observação. Ao cair da noite, quando retornaram à casa grande, Luísa estava exausta, mas determinada. Acho que temos que olhar para o problema de forma diferente, disse enquanto Dona Zefa servia o jantar. Não se trata apenas de matar o fungo, mas de entender por que ele está prosperando agora. O que quer dizer? Perguntou Caio, inclinando-se sobre a mesa com interesse genuíno. Este fungo sempre existiu no solo daqui em pequenas quantidades. Algo mudou no equilíbrio natural, permitindo que ele se espalhasse assim. Caio assentiu lentamente. O sistema de irrigação novo. Instalamos há 3 meses, pouco antes de você partir. Luísa bateu levemente na mesa, animada pela descoberta. Exatamente. O solo está mais úmido do que o normal, criando condições perfeitas para o fungo. Precisamos ajustar o sistema, reduzir a irrigação nos setores afetados e aplicar um tratamento orgânico à base de calcário e um fungo antagonista que meu avô costumava usar. O entusiasmo de Luísa era contagiante. Pela primeira vez em dias, Caio sentiu uma esperança real de resolver o problema sem recorrer a medidas extremas. Você é incrível, disse ele, olhando-a com uma admiração que fez Luísa corar. Apenas conheço esta terra, respondeu ela, desviando o olhar. Cresci ouvindo as histórias do meu avô, observando seus métodos. No dia seguinte, reuniram toda a equipe e apresentaram o plano. A presença de Luísa teve um efeito imediato no moral dos trabalhadores. O fato dela ter retornado especificamente para resolver o problema da praga foi visto como um sinal de comprometimento que ajudou a dissipar os rumores de mau agouro. Trabalharam incansavelmente nos dias que se seguiram, ajustando o sistema de irrigação, aplicando o tratamento orgânico, monitorando cuidadosamente cada setor da plantação. Caio não se limitou a dar ordens. Estava na linha de frente, trabalhando ao lado dos peões, suando sob o sol inclemente do cerrado. Ele não é como os outros patrões, comentou Zé Pequeno, o peão que havia ameaçado sair
enquanto observava Caio ajudar a carregar sacos de calcário. Põe a mão na massa de verdade. Luísa concordou silenciosamente. A cada dia que passava, Caio a surpreendia mais. Não era apenas seu conhecimento técnico ou sua disposição para o trabalho duro que a impressionava. Era a maneira como tratava as pessoas. Conhecia cada funcionário pelo nome, preocupava-se com suas famílias, ouvia suas opiniões com respeito genuíno. No quarto dia após o retorno de Luísa, os primeiros sinais de melhora começaram a aparecer. O avanço do fungo havia sido contido e algumas plantas já mostravam sinais de recuperação. Acho que conseguimos, disse Caio, enquanto observavam o pôr do sol da varanda da casa grande, depois de mais um longo dia de trabalho. Graças a você. Luísa sorriu, permitindo-se relaxar pela primeira vez desde que chegara. Foi um esforço conjunto. Você manteve tudo funcionando enquanto eu estava fora. Enfrentou o início da crise sozinho. Não fiz nada que você não teria feito, respondeu ele, seus olhos verdes refletindo o céu alaranjado. Na verdade, você provavelmente teria resolvido o problema antes que se tornasse tão grave. Havia uma sinceridade em sua voz que tocou Luísa profundamente. Este homem, que poderia facilmente ter exercido seu poder como proprietário para impor decisões, escolhia constantemente o caminho da parceria, do respeito mútuo. Por que você é assim? Perguntou ela subitamente. Assim como? Tão diferente do que eu esperava. Quando você chegou, pensei que fosse apenas mais um empresário da cidade, vendo a fazenda como um investimento, os funcionários como números. Caio refletiu por um momento antes de responder, talvez porque já estive do outro lado. Quando comecei, ninguém acreditava em mim. Era jovem demais, urbano demais. Tive que provar meu valor a cada dia, ganhar o respeito dos homens que trabalhavam para mim não por ser o dono, mas por merecer. Ele se virou para encará-la diretamente, e Luísa sentiu seu coração acelerar sob a intensidade daquele olhar. Além disso, continuou ele dando um passo em sua direção, há algo no IP amarelo que é diferente de todas as outras propriedades que tenho, algo que me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. E o que seria? Perguntou Luísa, a voz quase um sussurro. Você, respondeu Caio simplesmente. Desde a primeira vez que ouvi falar de você, a mulher que domava cavalos selvagens e comandava uma fazenda com punho de ferro e coração de ouro, soube que precisava conhecê-la. E quando finalmente te vi naquele primeiro dia, entendi por que nenhum homem havia conquistado seu coração. Você merece mais do que qualquer um possa oferecer. Luísa sentiu o fôlego falhar. Nunca, em toda sua vida, alguém havia falado com ela daquela maneira, como se fosse algo precioso, algo a ser reverenciado, não possuído. Você ganhou minha fazenda em uma aposta, lembrou ela, numa última tentativa de resistência. Caio sorriu, um sorriso gentil que alcançou seus olhos. Seu pai me ofereceu dinheiro, outras terras, mas eu insisti na fazenda IP amarelo, porque sabia que era o único jeito de conhecer você. Não estou orgulhoso disso, mas não me arrependo. Não quando estamos aqui agora. E então, como naquele dia da despedida, ele se inclinou para beijá-la. Desta vez, porém, Luísa não recuou. Permitiu-se sentir o calor dos lábios dele nos seus, a firmeza de seus braços ao redor de sua cintura, a promessa silenciosa daquele toque. O beijo foi lento, profundo, carregado de uma emoção que nenhum dos dois precisava nomear. Quando finalmente se separaram ofegantes, Luísa percebeu que algo fundamental havia mudado dentro dela. A raiva, a desconfiança, a resistência, tudo havia se transformado em algo diferente. Algo assustador em sua intensidade. Eu deveria te odiar, sussurrou ela, as mãos ainda apoiadas no peito firme dele. Deveria lutar contra isso. Eu sei, respondeu Caio, acariciando seu rosto com uma delicadeza surpreendente para mãos tão fortes. E respeitaria sua decisão, se fosse isso que realmente quisesse. Mas não era o que Luísa queria. Ela percebeu com clareza cristalina. O que queria era este homem. Não o proprietário do IP amarelo, mas o homem que trabalhava ao lado dos peões, que respeitava a terra e suas tradições, que olhava para ela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Naquela noite,
Sob as estrelas do cerrado que haviam testemunhado gerações da família Mendonça, Luísa tomou a decisão mais difícil e mais fácil de sua vida. Conduziu Caio até seu quarto, o mesmo quarto onde crescera, onde sonhara com um futuro que nunca incluíra um homem como ele. Não houve palavras quando a porta se fechou atrás deles. Não eram necessárias. Havia apenas toques reverentes, respirações entrecortadas, a descoberta mútua de corpos que pareciam feitos um para o outro. Luísa, que nunca havia permitido que homem algum ultrapassasse suas barreiras emocionais ou físicas, entregou-se completamente. Não por submissão, mas por escolha. Não por rendição, mas por parceria. E Caio, que poderia ter tomado, escolheu receber. Cada carícia era uma pergunta, cada beijo uma promessa. Ele a venerou como a deusa da terra que ela era, paciente, atento a cada reação, cada suspiro. Quando finalmente se tornaram um, Luísa compreendeu que não estava perdendo nada de si mesma. Estava ganhando uma parte que nem sabia que faltava. Depois, deitados nos braços um do outro, observando a lua que entrava pela janela, Caio traçou com os dedos o contorno do rosto de Luísa. "Você é livre", disse ele suavemente. "Sempre foi e sempre será. Isto entre nós não muda isso." "O que muda, então?" perguntou ela, apoiando-se no cotovelo para olhá-lo melhor. "Muda que agora somos parceiros, em todos os sentidos. A fazenda é sua tanto quanto minha. Na verdade, sempre foi." Luísa franziu o senho, confusa. "O que quer dizer?" Caio suspirou, sentando-se na cama. Seu rosto adquiriu uma expressão séria, quase solene. "Há algo que preciso te contar, Luísa. Algo sobre o jogo de pôquer com seu pai." O coração de Luísa acelerou com um pressentimento estranho. "O que tem ele?" "Seu pai não perdeu a fazenda para mim", revelou Caio, segurando suas mãos. "Na verdade, ele ganhou." "O quê?" Luísa se afastou, puxando o lençol para cobrir-se, subitamente vulnerável. "Não entendo. Seu pai tinha uma mão imbatível. Poderia ter levado todo o meu dinheiro. Mas quando descobriu quem eu era, fez uma proposta diferente." Caio pausou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. "Ele disse que a fazenda estava afundando em dívidas, que não conseguiria salvá-la sozinho. Disse que você merecia mais do que ver o trabalho da sua vida ser tomado pelos bancos." "Meu pai vendeu a fazenda para você?" A voz de Luísa tremeu. "Não exatamente. Propôs uma parceria. Eu assumiria as dívidas, investiria na modernização e, em troca, ficaria com parte da propriedade. Mas ele tinha uma condição." "Qual?" "Que você nunca soubesse. Que acreditasse que ele havia perdido tudo, para que seu orgulho não a impedisse de aceitar a ajuda." Luísa sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Era tão típico de seu pai. Orgulhoso até o fim, disposto a parecer fraco aos olhos dela para protegê-la. "Por que está me contando isso agora?" perguntou, a voz embargada. "Porque não quero começar o que temos com uma mentira entre nós", respondeu Caio, acariciando seu rosto. "Porque você merece saber a verdade. E porque quero que entenda que nunca quis tomar o que é seu. Só queria uma chance de estar ao seu lado, de ajudar a preservar o legado da sua família." Luísa deixou as lágrimas correrem livremente agora, enquanto processava tudo o que havia descoberto. Sentiu-se traída pelo pai, enganada por Caio, mas também, estranhamente, amada de uma maneira que nunca imaginara ser possível. "Eu deveria estar furiosa", disse finalmente. "Você tem todo o direito", concordou Caio. "Mas não estou", continuou ela, surpreendendo a si mesma. "Estou grata por você não ter desistido, mesmo quando foi difícil, por ter cuidado da fazenda como se fosse sua, por ter se importado com meu pai mais do que ele merecia depois de enganá-lo dessa maneira." Caio sorriu aliviado. "Seu pai te ama, Luísa. Tudo o que fez foi para proteger você e seu futuro." Luísa assentiu, compreendendo finalmente as escolhas do pai. "Amanhã vou ligar para ele. Temos muito o que conversar." "E nós?" perguntou Caio, uma vulnerabilidade rara em sua voz. "Onde isso nos deixa?" Luísa olhou para o homem à sua frente, forte, decidido, mas também gentil e honesto. O homem que havia entrado em sua vida através de um engano, mas conquistara seu respeito e seu coração pelo próprio mérito. "Nos deixa exatamente onde deveríamos estar", respondeu,
inclinando-se para beijá-lo novamente. Juntos, e sob o luar do cerrado, selaram mais uma vez a união que havia nascido não da dominação, mas do respeito. Não da posse, mas da parceria. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Nos dias que se seguiram à visita de Antônio Ribeiro, a fazenda IP Amarelo entrou em um estado de alerta silencioso. Não era apenas a ameaça concreta que o empresário representava. Era a sensação de que algo precioso e recém-conquistado estava sob ataque. O paraíso que Luísa e Caio haviam construído juntos, feito de confiança mútua e amor crescente, agora enfrentava seu primeiro grande teste. Ele vai fazer o possível para prejudicar os negócios, explicou Caio durante uma reunião com Luísa no escritório da fazenda. Já começou a espalhar rumores entre os compradores internacionais sobre a qualidade da nossa produção. Está insinuando que a praga no algodão era mais grave do que admitimos. Luísa franziu o senho, a indignação evidente em seu olhar. Como ele pode fazer isso? É uma mentira descarada. Controlamos a praga completamente. A safra está saudável. Ribeiro não se preocupa com verdades ou mentiras, respondeu Caio, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Luísa já reconhecia como sinal de estresse. Ele se preocupa em vencer a qualquer custo. Durante as semanas seguintes, os ataques de Ribeiro se intensificaram. Primeiro foram apenas os rumores, depois vieram as investidas mais diretas. Um importante contrato de exportação para a China foi subitamente cancelado. O banco que financiava a modernização do sistema de irrigação começou a fazer exigências adicionais de garantias. Artigos questionando as práticas ambientais do IP Amarelo apareceram em jornais locais e sites especializados no agronegócio. Ele está usando o incidente com o ex-namorado da minha irmã, disse Caio uma noite, enquanto examinava uma série de e-mails em seu laptop. Contratou um jornalista para publicar uma investigação especial sobre o caso, distorcendo completamente os fatos. Está me retratando como um homem violento e descontrolado. Luísa sentou-se ao lado dele, colocando uma mão reconfortante em seu joelho. As pessoas que te conhecem sabem que isso não é verdade. O problema é que muitas pessoas não me conhecem, Luísa, especialmente no mercado internacional. Eles veem apenas os números, os contratos, as manchetes. E Ribeiro está fazendo de tudo para que essas manchetes me retratem da pior maneira possível. O estresse do ataque constante começou a cobrar seu preço. Caio dormia pouco. Passava horas ao telefone tentando salvar relações comerciais, explicar situações, desfazer danos. Luísa dividia seu tempo entre administrar a fazenda e apoiá-lo nessa batalha invisível, enquanto também mantinha seu pai atualizado sobre a situação, sem alarmá-lo demais. Seu Gervásio, agora em fase final de recuperação em São Paulo, insistia em retornar à fazenda para ajudar. Conheço muita gente neste ramo, filha, dizia ele durante as videochamadas. Posso falar com alguns contatos antigos, pessoas que sabem distinguir boatos de fatos. Mas Luísa e Caio preferiam mantê-lo longe da confusão, pelo menos até que seu coração estivesse completamente recuperado. Estamos lidando com tudo, pai, assegurava Luísa. Caio tem bons advogados, e a verdade está do nosso lado. A verdade, no entanto, nem sempre era suficiente contra alguém como Antônio Ribeiro. O homem tinha décadas de experiência no mercado, conexões políticas e, mais importante, um ódio pessoal que o impulsionava. O que começara como rivalidade comercial havia se transformado em uma vendetta particular contra Caio, e agora, por extensão, contra Luísa e o IP Amarelo. A situação atingiu um novo patamar quando, em uma manhã de domingo, Juvenal entrou correndo na casa grande, sem fôlego, e com o rosto contorcido de preocupação. "Patrão, patroa", chamou ele, esquecendo toda a formalidade na urgência do momento. "Tem um grupo de repórteres na entrada da fazenda. Dizem que estão aqui para cobrir uma história importante sobre o seu Caio." Luísa e Caio trocaram olhares alarmados. "Que história?" perguntou ela. "Não sei ao certo", respondeu Juvenal, enxugando o suor da testa. "Mas parece coisa grande. Tem van de TV e tudo." Caio fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. "Ribeiro", murmurou, "deve ter plantado alguma história bombástica, provavelmente relacionada ao caso Rafael. O que vamos fazer?"
Perguntou Luísa, sentindo uma onda de pânico que controlou rapidamente. Não era hora de perder a compostura. Eu vou falar com eles, decidiu Caio, levantando-se. Esconder-se só vai piorar a situação. Vão pensar que tenho algo a esconder. Vou com você, declarou Luísa com uma firmeza que não admitia discussão. Quando chegaram à entrada da fazenda, encontraram o que parecia ser uma pequena delegação de imprensa. 2 vans de TV, alguns carros menores, cerca de 10 pessoas entre repórteres, cinegrafistas e fotógrafos. No centro do grupo estava um homem de terno escuro que Luísa reconheceu como o jornalista Ricardo Menezes, conhecido por seu trabalho investigativo em um grande jornal de São Paulo. Senhor Rezende, chamou Menezes assim que avistou Caio, avançando em sua direção com um gravador em mãos. Gostaríamos de ouvir seu posicionamento sobre as acusações feitas pelo senhor Antônio Ribeiro. E quais seriam essas acusações, senhor Menezes? Perguntou Caio, mantendo a voz calma e o porte ereto, embora Luísa pudesse sentir a tensão em cada fibra de seu corpo. Ribeiro alega que você tenta monopolizar a exportação de algodão na região através de práticas anticoncorrenciais. É mais grave. Afirma ter provas de que você usa sua influência para pressionar pequenos produtores a vender suas terras abaixo do valor de mercado. Luísa sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo. Eram acusações completamente falsas, não apenas distorções, mas mentiras deliberadas. Senhor Menezes, interveio ela dando um passo à frente. Sou Luísa Mendonça, noiva de Caio e coproprietária do IP Amarelo. Antes que estas acusações absurdas ganhem qualquer credibilidade, gostaria de convidar todos vocês para conhecer a realidade da nossa fazenda. O jornalista pareceu surpreso com a intervenção direta. Senhorita Mendonça, por favor, me chame de Luísa. Ela sorriu com aquela mistura de cordialidade e firmeza que caracterizava sua personalidade. Vocês vieram até aqui, percorreram toda essa estrada de terra. Merecem ver mais do que apenas o portão da fazenda, não acham? Venham, vamos mostrar como trabalhamos, como tratamos nossos funcionários, como nos relacionamos com os produtores vizinhos. Caio olhou para ela com uma mistura de surpresa e admiração. Era uma jogada arriscada, abrir as portas da fazenda para a imprensa no meio de uma crise, mas também brilhante em sua simplicidade. A melhor resposta às mentiras de Ribeiro era a transparência completa. Luísa está certa, concordou Caio, recuperando-se rapidamente. Convidamos todos para um tour pela fazenda. Falem com quem quiserem, vejam o que quiserem, não temos nada a esconder. O jornalista Ricardo Menezes parecia genuinamente intrigado com a oferta inesperada. Isso é incomum, Sr. Rezende. A maioria dos empresários sob investigação prefere se esconder atrás de assessores e advogados. Não estou sob investigação, Sr. Menezes, respondeu Caio com um leve sorriso. Estou sob ataque. Há uma diferença fundamental, e a melhor defesa contra mentiras é mostrar a verdade, não concorda? O tour pelo IP Amarelo durou o dia inteiro. Luísa e Caio mostraram as instalações modernas da fazenda, as condições de trabalho dos funcionários, os investimentos em sustentabilidade, o projeto de recuperação de nascentes, o programa de capacitação para jovens da região. Os jornalistas foram autorizados a entrevistar livremente qualquer pessoa, do capataz Juvenal à cozinheira Dona Zefa, dos peões mais antigos aos técnicos recém-contratados. O que ouviram repetidamente foram histórias sobre como Caio e Luísa haviam transformado o IP Amarelo em um modelo de produção agrícola sustentável e socialmente responsável. O seu Caio salvou minha família, contou Zé Pequeno em uma entrevista emocionada. Quando minha filha adoeceu no ano passado, foi ele quem pagou o tratamento em Brasília. Nunca pediu nada em troca, nunca mencionou o assunto novamente. É um homem bom, de verdade. Dona Zefa, em seu estilo direto, não poupou palavras. Esse tal de Ribeiro é um covarde invejoso. Todos aqui sabem disso. Vem atacar o seu Caio porque não consegue ser nem metade do homem que ele é. E agora que ele e a Dona Luísa estão juntos, então, não tem quem derrube esses dois. Ao final do dia, Ricardo Menezes pediu uma entrevista formal com o casal. Sentados na varanda da casa grande, com o sol poente pintando o céu de laranja e vermelho, Luísa e Caio responderam a todas as perguntas com honestidade, inclusive sobre o incidente com o ex-namorado de Ana Luísa. Não tenho orgulho da violência,
admitiu Caio, segurando firmemente a mão de Luísa. Mas faria tudo novamente para proteger minha irmã. Qualquer pessoa que ama sua família entende isso. Quando os jornalistas finalmente partiram, já era noite. Luísa e Caio permaneceram na varanda, exaustos, mas estranhamente aliviados, como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. Você foi incrível hoje, disse Caio, puxando-a para perto. Transformar uma emboscada em uma oportunidade, só você conseguiria isso, Luísa. Ela sorriu, descansando a cabeça no ombro dele. Não fiz nada além de mostrar a verdade. O IP amarelo fala por si mesmo. Nós falamos por nós mesmos. Ainda assim, Ribeiro não vai desistir facilmente. Que venha, respondeu Luísa, com uma confiança renovada. Estamos prontos. A reportagem de Ricardo Menezes foi publicada 3 dias depois com o título Além das acusações, a verdadeira face do Império Resende. Era uma peça surpreendentemente equilibrada, que apresentava as acusações de Ribeiro, mas também mostrava a realidade encontrada no IP amarelo, uma fazenda modelo gerida por um casal que combinava a expertise urbana de Caio com o conhecimento tradicional de Luísa. O jornalista não se esquivou do incidente com o ex-namorado de Ana Luísa, mas apresentou-o em seu contexto completo, incluindo os boletins de ocorrência registrados contra o homem e as ameaças documentadas. O resultado final estava longe da peça condenatória que Ribeiro provavelmente esperava. A resposta do mercado foi quase imediata. Parceiros comerciais que haviam se afastado começaram a retornar. O banco reconsiderou as exigências adicionais para o financiamento. Até mesmo o contrato com a China foi renegociado, embora em termos menos favoráveis que o original. Enquanto isso, a vida no IP amarelo seguia seu curso. A colheita do algodão começou, prometendo resultados acima da média apesar da crise da praga. Seu Gervásio, finalmente liberado pelos médicos, retornou à fazenda, emocionando-se ao ver as transformações que Luísa e Caio haviam implementado durante sua ausência. Vocês fizeram muito mais do que eu jamais consegui, admitiu o velho fazendeiro com os olhos marejados. Esta terra está florescendo nas mãos de vocês. Os preparativos para o casamento também avançavam. Luísa, que nunca fora muito interessada em festividades elaboradas, surpreendeu-se, desejando uma celebração que honrasse tanto as tradições do campo quanto o novo caminho que estavam trilhando juntos. Decidiram realizar a cerimônia na própria fazenda, sob as árvores centenárias que haviam testemunhado gerações da família Mendonça. Foi durante esse período relativamente tranquilo que Caio recebeu um telefonema inesperado. Era sua irmã, Ana Luísa, ligando de Lisboa, onde estava concluindo um doutorado em agronomia sustentável. Estou vendo as notícias daí, disse ela, preocupação evidente em sua voz. Este homem, Ribeiro, está ressuscitando toda aquela história do Rafael? Está tentando, confirmou Caio, mas a situação está sob controle agora. A imprensa já descobriu a verdade. Ainda assim, me sinto responsável. Se eu tivesse lidado melhor com o término, se tivesse procurado ajuda antes... Ana, interrompeu Caio gentilmente, nada disso é sua culpa. Você foi vítima. E o que está acontecendo agora é apenas Ribeiro usando qualquer munição que encontra contra mim. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, e então Ana falou, com uma determinação que lembrava muito seu irmão. Estou voltando ao Brasil. Vou testemunhar publicamente sobre o que aconteceu, se for necessário. E quero conhecer essa Luísa que finalmente conseguiu o que achei impossível, fazer meu irmão se apaixonar. Caio sorriu, olhando pela janela do escritório para o campo onde Luísa conversava com alguns trabalhadores, gesticulando energicamente, como sempre fazia quando estava explicando algo importante. Vocês vão se adorar, disse ele, com certeza absoluta. São igualmente teimosas e brilhantes. Ana Luísa chegou ao Brasil 2 semanas depois, a tempo para o grande evento que havia sido planejado como uma demonstração da força do IP amarelo, uma feira do agronegócio sustentável que reuniria produtores, técnicos, pesquisadores e compradores de todo o país na fazenda. A ideia surgira de uma conversa casual entre Luísa e Caio sobre como combater de forma definitiva a influência negativa de Ribeiro. Em vez de apenas se defender das acusações, decidiram tomar a ofensiva,
posicionando o IP Amarelo como um centro de inovação e sustentabilidade no setor agrícola. Vamos mostrar não apenas quem somos, explicou Luísa durante uma reunião com a equipe de organização, mas o que representamos, o futuro do agronegócio brasileiro, produtivo, sustentável, socialmente responsável. A presença de Ana Luísa, que além de irmã de Caio era uma pesquisadora respeitada em seu campo, adicionou credibilidade científica ao evento. Luísa e ela se conectaram instantaneamente, como Caio previra, unidas pelo amor à terra e por um espírito naturalmente independente. Agora entendo por que meu irmão é tão louco por você, comentou Ana em uma tarde, enquanto ajudava Luísa a revisar a lista de participantes da feira. Você não o deixa se acomodar. Mantém-no alerta em movimento. Luísa sorriu, refletindo sobre como sua vida havia mudado desde a chegada de Caio. E ele me ensinou que posso ser forte sem precisar estar sempre na defensiva. Que confiar não significa perder o controle. A Feira do Agronegócio Sustentável do IP Amarelo superou todas as expectativas. Mais de 200 produtores compareceram, junto com representantes de empresas compradoras, organizações ambientais e imprensa especializada. Por 3 dias, a fazenda se transformou em um centro de debates, apresentações e negociações focadas no futuro do setor. Caio e Luísa, como anfitriões, estavam no centro de tudo, demonstrando na prática como a combinação de conhecimento técnico moderno e sabedoria tradicional do campo poderia resultar em um modelo de produção mais eficiente e sustentável. Foi durante o encerramento do evento, enquanto Caio fazia um discurso de agradecimento, que Antônio Ribeiro apareceu, acompanhado de seu assistente e de um homem que Luísa reconheceu imediatamente como o jovem Miguel, filho de um dos produtores vizinhos. A presença de Ribeiro causou um burburinho na multidão. Caio interrompeu brevemente seu discurso, visivelmente surpreso, mas logo recuperou a compostura. Como estava dizendo, o sucesso deste evento demonstra o potencial de colaboração no agronegócio brasileiro. Quando trabalhamos juntos, todos ganham. Os produtores, o meio ambiente e as comunidades locais. Depois de concluir sua fala, Caio desceu do palco improvisado e dirigiu-se diretamente a Ribeiro com Luísa ao seu lado. Não esperava vê-lo aqui, Antônio, comentou com uma cordialidade controlada. Ribeiro sorriu, aquele mesmo sorriso frio que não alcançava os olhos. Fiquei curioso sobre este evento que está dando tanto o que falar. Além disso, o jovem Miguel aqui insistiu em me trazer. Fez um gesto para o rapaz ao seu lado, que parecia desconfortável. Senhor Rezende, Dona Luísa, começou Miguel visivelmente nervoso. Preciso falar com vocês, em particular, se possível. Algo na urgência do rapaz fez Luísa concordar imediatamente. Conduziram os 3 visitantes até o escritório da Casa Grande, longe dos olhos curiosos dos participantes da feira. Uma vez a portas fechadas, Miguel olhou nervosamente para Ribeiro antes de falar. Eu preciso contar a verdade. O Sr. Ribeiro me contratou para espalhar rumores sobre a fazenda de vocês, para dizer aos outros produtores que a praga no algodão era por causa de práticas inadequadas, que os métodos sustentáveis de vocês não funcionavam. Luísa e Caio trocaram olhares surpresos. Ribeiro, por sua vez, manteve-se impassível, como se esperasse por algo. Por que está nos contando isso agora, Miguel? Perguntou Luísa gentilmente. O jovem engoliu em seco. Porque não é certo. Meu pai trabalhou com seu pai, Dona Luísa. Nossa família sempre respeitou os Mendonça. E depois de ver tudo o que vocês fizeram nesta feira, como ajudaram tantos produtores pequenos como nós, não posso continuar com isso. Houve um momento de silêncio tenso no escritório. Luísa observou Ribeiro, esperando uma explosão de raiva ou negação. Mas o que viu foi algo diferente, uma espécie de resignação cansada no rosto do homem. Foi um teste, disse Ribeiro finalmente. E você passou, garoto. Um teste? Repetiu Caio confuso. Ribeiro suspirou profundamente, passando a mão pelo rosto em um gesto de cansaço. Sim, um teste para o Miguel. E para você, Rezende? Fez uma pausa como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Você se parece muito com seu pai, sabia? A mesma teimosia, a mesma convicção de que está sempre certo. Você mal conheceu meu pai, respondeu Caio tenso.
Conheci muito melhor do que você imagina, retrucou Ribeiro com uma nota de amargura. Éramos mais que sócios, éramos amigos, até que discordamos sobre um negócio, e ele me afastou exatamente como você fez quando tentei me aproximar no início da sua carreira. Luísa observava a interação com crescente compreensão. Não era apenas uma rivalidade comercial, era algo pessoal, enraizado em décadas de ressentimento e oportunidades perdidas. O que quer de nós, Antônio? Perguntou Caio diretamente. Depois de tudo que fez, de todas as mentiras que espalhou, por que está aqui? Ribeiro olhou pela janela para a movimentação da feira que continuava lá fora. Vim oferecer uma trégua, disse finalmente, e talvez algo mais. Explicou então que estava prestes a se aposentar. Sua única filha não tinha interesse no negócio da família, preferia a vida acadêmica em Paris. Tinha um império construído ao longo de décadas, mas ninguém para continuar seu legado. A verdade, Rezende, é que você fez algo que eu nunca consegui. Criou um modelo de negócio que é ao mesmo tempo lucrativo e sustentável, que olha para o futuro, não apenas para o próximo balanço trimestral. Está dizendo que aprova o que fazemos aqui? Perguntou Luísa, incrédula. Estou dizendo que reconheço quando fui superado, respondeu Ribeiro com uma honestidade surpreendente. E prefiro ser superado por alguém que pelo menos respeita a terra, como seu noivo claramente faz. A conversa continuou por mais de uma hora. Ribeiro não pediu desculpas diretamente pelos ataques. Não era esse tipo de homem. Mas ofereceu algo que nenhum deles esperava. Uma proposta de parceria estratégica. Suas empresas tinham acesso a mercados que complementariam perfeitamente a produção do IP Amarelo e das outras propriedades de Caio. Pense nisso como um reconhecimento de que o futuro pertence ao seu modelo, não ao meu, concluiu Ribeiro, e talvez também como uma forma de fazer as pazes com o fantasma do seu pai, através de você. Quando Ribeiro finalmente partiu, deixando Luísa e Caio para processar tudo o que havia acontecido, um peso que nem sabiam estar carregando parecia ter sido levantado. A ameaça que pairava sobre eles, a sombra constante das manobras de Ribeiro, havia se dissipado tão subitamente quanto surgira. Você acredita nele? Perguntou Luísa, enquanto observavam o carro do empresário se afastar pela estrada de terra. Caio refletiu por um momento. Não completamente. Mas acredito que está sincero sobre querer uma trégua e sobre estar impressionado com o que construímos aqui. Vamos considerar a proposta dele. Vamos analisar cuidadosamente, juntos como sempre. Os dias que se seguiram foram de celebração no IP Amarelo. O sucesso da feira, a resolução inesperada do conflito com Ribeiro, o retorno definitivo de seu Gervásio à fazenda, tudo conspirava para criar uma atmosfera de otimismo renovado. E então, finalmente, chegou o dia do casamento. Sob um céu azul perfeito do cerrado, com o IP amarelo que dava nome à fazenda, exibindo suas flores douradas, Luísa e Caio trocaram votos diante de amigos, familiares e funcionários que haviam se tornado uma extensão de sua família. Luísa, que sempre preferira calças de montaria a vestidos, surpreendeu a todos com um vestido simples mas elegante, que ressaltava sua beleza natural. Caio, em um terno claro que contrastava com seus olhos verdes, não conseguia desviar o olhar dela, como se temesse que fosse desaparecer se piscasse. Seu Gervásio, recuperado e emocionado, conduziu a filha até o altar improvisado sob as árvores centenárias. Ana Luísa, como madrinha, sorria radiante ao ver o irmão finalmente encontrar alguém que o completava tão perfeitamente. Os votos foram simples e sinceros, refletindo a jornada que os trouxera até ali, de antagonistas a parceiros, de estranhos a amantes, de indivíduos a uma unidade inseparável. Prometo nunca tentar possuí-la, declarou Caio segurando as mãos de Luísa, mas caminhar ao seu lado, respeitando sua força e independência, enquanto construímos juntos algo maior que nós mesmos. Prometo nunca confundir liberdade com solidão, respondeu Luísa, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair. E lembrar sempre que a verdadeira força está em saber quando se apoiar em alguém que te respeita por quem você é. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o aplauso que se seguiu parecia vir não apenas dos convidados, mas da própria terra do cerrado,
que testemunhava o início de uma nova era para o ipê amarelo. A festa que se seguiu durou até o amanhecer. Uma celebração não apenas do amor entre duas pessoas, mas de um modo de vida, de uma relação com a terra que transcendia negócios e lucros. Houve música, dança, comida preparada por Dona Zefa e sua equipe. Histórias compartilhadas ao redor de fogueiras. Quando o sol começou a nascer no horizonte, pincelando o céu com tons de rosa e ouro, Luísa e Caio escaparam da festa, caminhando de mãos dadas até um pequeno morro de onde se podia ver grande parte da fazenda. Inacreditável, não é? Comentou Caio, abraçando-a por trás enquanto observavam o dia nascer sobre suas terras. Como chegamos até aqui? Luísa sorriu, recostando-se no peito forte do agora marido. Quando você chegou naquela caminhonete preta, achei que fosse o fim do meu mundo. Na verdade, era apenas o começo. Valeu a pena? Toda a luta? Toda a incerteza? Luísa virou-se nos braços dele, olhando diretamente em seus olhos verdes que ainda a faziam perder o fôlego. Cada momento, você me ensinou que posso ser forte sem ser solitária, que posso amar sem me perder. E você me ensinou que a verdadeira conquista não está em possuir algo, mas em merecer fazer parte dele, respondeu Caio, acariciando seu rosto com uma delicadeza que contrastava com suas mãos fortes. O beijo que compartilharam sob a luz nascente do sol foi uma promessa silenciosa, de parceria, de respeito, de um amor que não diminuía, mas ampliava quem eles eram individualmente e como casal. E enquanto o ipê amarelo despertava para mais um dia, sob a liderança de seus guardiões unidos, a lição que Luísa e Caio haviam aprendido em sua jornada ecoava através dos campos. O amor verdadeiro não é uma batalha onde um lado precisa vencer. É uma dança onde ambos se movem em harmonia, cada um em seu próprio ritmo, mas criando juntos algo mais belo do que poderiam imaginar separados. Anos mais tarde, sentados na mesma varanda onde tudo começou, observando seus filhos correrem pelos campos que um dia haviam sido palco de tanto conflito, Luísa olharia para Caio e perguntaria, com um sorriso brincalhão: "Você ainda acha que me domou?" E ele, com os olhos verdes ainda brilhando de amor, responderia: "Não, você me libertou." Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luísa e Caio tenha tocado seus corações e mostrado como o verdadeiro amor pode transformar vidas. Para mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na clicando no botão à esquerda. Se gostaram desta jornada pelo Cerrado brasileiro, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu gostei no vídeo. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram a complexidade e a beleza da vida. Contem-nos nos comentários. Qual foi sua parte favorita desta história de amor? De onde você está assistindo? Estamos ansiosos para ler suas opiniões e sugestões para futuras narrativas.